Olá, graça e paz, shalom a todos. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez neste canal. Amém? Estou aqui para deixar uma palavra poderosa ao seu coração. Eu sou o apóstolo Emerson Ventura e estarei contigo nesses dias aqui, trazendo sempre uma palavra que vai fazer sentido na sua vida. Amém? E para isso eu quero trazer uma palavra aqui falando a respeito do profeta Jonas. Quero trazer uma palavra aqui que vai trazer sentido. Vamos falar a respeito da missão de Jonas, ok? E vamos entender mais a respeito da nossa missão, ok? Então vamos lá então. Nós vamos ver aqui o primeiro capítulo de Jonas, aonde ele recebe aí a ordem do Eterno, ele recebe aí a ordem para que ele pudesse cumprir uma missão. E ele diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quer dizer, nós temos um chamado, como Jonas tinha. E o chamado de Jonas, a missão de Jonas era se levantar para ir até a cidade de Nínive. Então ele tinha a missão, fazer a obra do Eterno, fazer a obra de Deus nessa terra. E ele tinha um local, ele tinha uma direção, ele tinha um destino. Nós chamamos aqui, nós estamos lendo e nós então estamos aqui vendo o destino e é Nínive, ok? Então nós estamos entendendo aqui que uma missão tem que ter um destino, uma missão tem que ter um lugar. Uma profecia, ela tem uma forma, ela tem um modo, ela tem um lugar para que ela se cumpra. Então, o Eterno estava aqui direcionando Jonas para uma missão, porque a malícia de uma cidade subiu até o Criador. Então, quando o Eterno observa um local e vê que a malícia se desenvolveu, a malícia cresceu naquele lugar, ele sempre vai direcionar um profeta, ele sempre vai levantar alguém na terra para se direcionar a esse lugar, para trazer conserto, para trazer mudança, para levar ali a voz do Eterno. Então, nós estamos vendo aqui esse grande homem com a grande missão, um grande homem que teve a capacidade de ouvir a voz do Eterno para se direcionar. Porém, a voz que ele ouviu foi grandiosa, a voz do Eterno, ele recebeu ali a direção e o local correto para ir. Mas ele ouviu várias vozes mostrando para ele a forma que era o lugar aonde ele iria ministrar, o local aonde ele iria pregar essa palavra. E muito conhecimento chegou até ele falando do terror que era naquela cidade e a forma que eles tratavam os profetas que se dirigiam ali. Então, Jonas, ele pega um barco contrário aí à direção, ao propósito que foi designado para ele, a missão que ele tinha. Então ele pega um barco e se direciona para o lado contrário. E nós estamos vendo nesses dias essa palavra como ela tem feito sentido para mim, ela tem feito sentido para muitas pessoas, que nós não devemos desviar da missão, porque quando nós desviamos da missão, de cumprir a missão que ele determinou para todos nós, nós estamos então descumprindo uma ordenança do Eterno. Nós estamos então ali estamos quebrando o princípio da voz profética que foi direcionado pelo Eterno para todos nós. Então, o que nós entendemos? Que nós somos então rebeldes por desprezar, descumprir, talvez por medo ou por tantas coisas que você ouve, você acaba descumprindo uma ordem do Eterno. E o que eu quero que você entenda, e que aonde Jonas entrou, descumprindo a ordem do Eterno, o barco que ele entrou, e as pessoas que estavam perto dele passaram a passar por muitas dificuldades, começaram a passar por muitas lutas. O vento se levantou ali naquele mar e começou
ali a trazer terror a todas as pessoas que estavam naquele barco, ali aonde Jonas estava. Então, uma fúria muito grande nasce aonde existe uma pessoa que está quebrando o princípio, que está quebrando ali a ordem do eterno, que está ali quebrando uma palavra profética, como Jonas, que estava descumprindo uma ordem, estava ali na característica de um homem que estava se rebelando, um homem que estava indo contra a ordem do seu Criador, ou estava indo contra a ordem que o Eterno tinha designado para ele. Então ele estava fora da missão, ele estava fora do propósito, ele estava fora da direção. Então se levanta um grande vento. Então todas as pessoas que estavam ali dentro daquele barco começam a ser também ali perturbadas, agredidas por aquela grande fúria que estava vindo contra aquele barco. Então o propósito do Eterno com aquele vento, com aquela luta que estavam no mar, não era ferir aquelas pessoas, mas sim ele estava ali requerendo de Jonas que ele voltasse ao princípio, que ele voltasse para a promessa, que ele voltasse então para o propósito correto, para que ele voltasse para a sua missão. Então todas as pessoas que estão perto de uma pessoa que está descumprindo a sua missão, você vai também ser participante da grande fúria, das grandes dificuldades, das grandes lutas que vêm contra uma pessoa que está descumprindo a sua missão. Então eu vejo ali as pessoas apavoradas, tirando o peso para fora do barco, jogando as coisas para fora do barco, com medo de um naufrágio. O barco já estava para ruir, quando eles percebem que Jonas estava lá, estava dormindo, e estava quietinho, estava ali sonolento, e não se preocupava com o grande vento, com a grande fúria que estava ali. Mas algumas pessoas perceberam Jonas ali. E qual foi ali a pergunta necessária para despertar o coração de Jonas? E eles perguntaram a Jonas: qual é o seu nome, de onde você vem, qual a sua identidade, que Deus você serve? Então tocou no coração de Jonas ali, naquele momento, tudo que ele precisava ali saber, ser tocado para sair daquele momento que ele estava de sonolência. Falaram para Jonas de identidade. Qual é a sua identidade? Quem você é? E para você voltar, para você fazer o caminho de volta, para você fazer o caminho do retorno, você precisa ter identidade. Você precisa realmente restaurar a identidade profética. Jonas ali, com aquela pergunta, estava sendo restaurada. A sua identidade profética estava sendo restaurada. A sua identidade profética estava sendo reconstruída, porque ele diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que controla os céus, a terra e o mar. Ele fez tudo isso aqui. Ele fez tudo o que você vê, ele que fez. Então, ele começa a se identificar, ele começa a falar da grandeza do teu Deus, ele começa ali mostrar para as pessoas a sua função. Ele fala: sou profeta e eu tenho uma missão. Então, o que acontece ali naquele momento? Ele recupera a sua identidade profética, ele recupera ali a sua força da sua missão. E ele começa então a chamar a responsabilidade para ele. Eu acredito muito nisso. Quando você tem a sua identidade restaurada, você começa a chamar a responsabilidade para você. Você começa a chamar a responsabilidade para você. O líder que é líder, que tem a identidade restaurada, ele chama a responsabilidade. E ele diz: a culpa é minha. Por isso que vocês estão passando toda essa luta, toda essa dificuldade. Eu quero que você faça uma coisa. Eu vou me lançar no mar, ou vocês me jogam no mar, e essa grande fúria vai acabar. E assim eles fizeram. Jonas foi lançado no mar, e quando ele toca no mar, a fúria se acaba, aquela grande guerra se acaba, e aquelas pessoas que estavam no barco foram salvos fisicamente do naufrágio. Começaram a se alegrar, mas uma coisa aconteceu: quando Jonas é lançado, aqueles homens também, quando veem a fúria do mar acabar,
quando vem que aquele vento cessa, há uma grande bonança, aqueles homens começam também a se entregar ao Deus de Jonas. É assim que acontece realmente quando um homem assume a sua chamada, assume o seu papel, assume a identidade, ele assume a responsabilidade da vida dele e também das pessoas que estão à volta. E as pessoas se converteram ao Deus de Jonas, ao Deus de Israel. As pessoas se entregaram ali e foram restauradas, foram ali livres daquele naufrágio. E Jonas aí, você conhece a história, foi engolido por um grande peixe e foi lançado na direção correta. E quando ele chega em Nínive, a baleia solta ele ali de alguma forma e ele olha à sua volta, ele pergunta para algumas pessoas aonde eu estou e as pessoas dizem, você está em Nínive, quer dizer, voltou para a missão, voltou para o propósito, porque ele teve a sua identidade restaurada, ele teve ali os seus princípios restaurados, ele teve ali a conversão genuína ali para voltar para o Deus de Israel. O objetivo do Eterno não era matar ali Jonas, mas sim que Jonas voltasse ao propósito. O Eterno tem um propósito nessa terra. As coisas ficam difíceis, o vento sopra mais forte e o objetivo dele é que você volte. O objetivo do Eterno é que você faça o caminho do retorno. O objetivo do Eterno é que você volte para a missão. O objetivo do Eterno é que você volte para o Deus de Israel. Ele tem um propósito, ele tem uma visão e nós precisamos cumprir aí a sua missão. Aquele que não cumpre a sua missão, ele sempre será mediano. Aquele que não cumpre a sua missão, ele sempre será pequeno. E nós precisamos entender mais sobre a nossa missão. Somos engrandecidos quando nós conhecemos a nossa missão, quando nós temos entendimento da nossa missão, quando nós temos entendimento de quem nós servimos, o Deus que nós servimos. Quando nós temos entendimentos, é porque somos restaurados. E quando somos restaurados, nós somos enviados para o lugar correto para cumprir a missão. O Eterno tem uma visão e ele tem pequenos alvos. É que nós, todos os dias, fazemos aí de casa em casa, de lugar em lugar, de cidade em cidade, de país em país, levando a palavra do conhecimento para que todas as pessoas possam ser restauradas. Amém? Vamos lá? Vamos cumprir a nossa missão? Vem comigo. Shalom, shalom.